Pode falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciana Freitas, sou neuropsicóloga, psicóloga e neuropsicóloga. Atuo como psicóloga clínica já há um bom tempo e hoje a gente vai tirar um tempinho para conversar sobre um tema que é bem importante no processo de educação de pais e filhos, e eu espero contribuir um pouquinho com algumas dicas, com algumas orientações, e que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, que quando for possível eu esclareço todas que eu puder, tá bom? Então, o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre como evitar conflitos que desgastam a relação entre pais e filhos. E a gente quer sempre viver num ambiente agradável, feliz, né? Nós, pais, mães, queremos chegar em casa e encontrar nossos filhos alegres, promover um ambiente de alegria, de bem-estar, né? Quem não quer isso? E o que a gente pode fazer, então, no dia a dia, para promover um ambiente agradável e evitar os conflitos que ocorrem, né, eventualmente? A gente não vai, né, querer dizer que conflitos não acontecem, em alguns momentos eles são até bons, acrescentam, mas o ideal é a gente evitar, porque também, se eles acontecerem, saber como agir. Então, o primeiro tópico que eu queria destacar para vocês é que o ideal é que a gente perceba como está o nosso humor. Se o humor está rebaixado, se a gente está triste, chateado, se ficou nervoso com alguma coisa, isso provavelmente vai interferir no seu relacionamento com seu filho. Então, quem não passou por uma chateação grande no trabalho, ou na escola, ou, né, com alguma pessoa em algum momento, e não chegou em casa chateado, né? Então, se o seu humor tá ruim, se você tá nervoso, tá chateado, muito provavelmente isso vai influenciar na forma como você vai responder, ou pode influenciar a forma como você vai responder ao seu filho, à sua filha. Então, o primeiro aspecto que é importante: ficou chateado, nervoso com alguma coisa que aconteceu fora de casa, busquem refletir sobre isso e lembrar que o seu filho e a sua filha não tem culpa disso que aconteceu, né, fora de casa. Então, pensar que vai chegar em casa, chegar alegre, lembrar dos filhos, lembrar da família, né, que você é responsável pelo equilíbrio familiar, para que tudo ocorra bem. Então, a primeira dica é que perceba como está o seu humor. Outras coisas podem interferir no humor. Conflitos dentro da própria casa, ou situações que acontecem dentro da própria casa. Então, é um outro aspecto que é importante, e é um pouquinho disso que a gente vai falar. Quanto mais a gente puder antecipar situações que a gente sabe que podem gerar conflitos, se sabe que aquilo pode ser um problema, se sabe que falar alguma coisa vai gerar tristeza em outra pessoa ou chateação, então seria bom evitar que o humor ruim fosse persistente naquele dia, tá bom? Então essa é a primeira dica. Cuidado com o seu humor, tá bom? Outros pontos que vão ajudar na redução do desgaste, assim, das birras ou de atitudes inadequadas dos filhos, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. É muito importante, pai, mãe, que você conheça as etapas do desenvolvimento. Era tão bom se a gente tivesse um curso, né, de como ser pai e mãe antes, né, de ter os filhos. Então, que a gente pudesse fazer um curso para se preparar um pouco melhor, né, para a chegada dos nossos filhos. E nem sempre isso é possível, a gente vai aprendendo pelo caminho, né? Então, se o seu filho tem 2 anos, procura saber o que é típico de uma criança de 2 anos. Né? Daqui a pouquinho vai fazer 4, 5, 6, o que é esperado de uma criança dessa idade? Né? Uma criança de 6 anos, ela já deve ler e escrever? É esperado que uma criança leia com 6 anos? É esperado que uma criança de 8 anos já arrume a cama, já ajude nas tarefas de casa? É esperado que uma criança de 2 anos já fale com fluência?
O que é esperado, né, de cada fase do desenvolvimento? Porque assim a gente consegue já prever o que é esperado, o que é típico e, como eu disse antes, tentar antecipar algumas situações que podem ser adequadas para aquela idade. Então, um exemplo que é muito comum, uma situação que costuma acontecer com crianças de 2 anos. Crianças de 1 a 3 anos, né, 1, 2, 3, até 4 anos, a gente às vezes vê a famosa birra, né? E é um fator que muitas vezes pode gerar um conflito, porque a criança faz a birra e a mãe fica nervosa, o pai, e aí às vezes o manejo dessa situação não é tão adequado, porque acha que não deveria fazer a birra, mas é um comportamento relativamente frequente nessa fase do desenvolvimento. Não é esperado uma birra com 5, 6, 7 anos, mas com 2, 3 anos é. Então, o que acontece para a criança ter esse comportamento e o que pode ser feito? Então, o que acontece? De 0 a 1 ano, 1 ano e meio, a criança ela ainda é muito, a gente fala sensório-motora. Ela acessa ao mundo ela conhece o mundo pelo tato, pelas sensações. Então, ela pega os objetos, põe na boca, ela pega o objeto, ela abre a porta da geladeira, ela tira as panelas, ela quer experimentar o mundo. Engatinha para todo lado, né? Aquela fase que é muito braçal. Pai e mãe têm que ficar atrás dos filhos o tempo inteiro, né? E aí, o que acontece é que com 1 ano, 1 ano e meio, a criança dá um salto no desenvolvimento, principalmente da linguagem. Então, se antes ela falava em torno de 50 palavras, por exemplo, com 1 ano, ela passa a falar em torno de 1.000 palavras com 3 anos. Então, ela dá um salto muito grande no vocabulário, na linguagem, mas o desenvolvimento emocional e o controle inibitório, controle de impulsos, ele não evolui na mesma velocidade, que a linguagem, que o interesse pelo mundo, interesse pelos objetos. Então, se ela quer alguma coisa, ela entende que essa coisa tem que ser dada a ela. Tem que ser dada a ela. E um outro aspecto que contribui nessa faixa etária para as birras é a criança ainda está numa fase que a gente chama de egocêntrica, né? A criança é extremamente egoísta, mas não é egoísta no sentido negativo da palavra. Então, encontraram esse termo que funciona mais ou menos como um sinônimo para explicar por que a criança ela tem esse interesse tão grande em alguma coisa a ponto dela fazer pirraças, né? Cai no chão, rola, enfim. E às vezes fica muito insistente com o pai ou com a mãe. Ela foca no interesse dela e ela tem muita dificuldade de flexibilizar o interesse. Então, como ela tem um foco muito grande, um desejo muito grande direcionado para o objeto de interesse, se ela não tem esse interesse satisfeito e esse controle emocional ainda está em desenvolvimento, ela costuma utilizar o choro como uma ferramenta. E aumenta a probabilidade de utilizar o choro se ela recebe o que ela quer após o choro. Então, um manejo interessante é mudar o foco da criança. Ela chegou na frente de numa loja, né, viu um brinquedo que é muito brinquedo. Aí o pai fala, não, agora não pode esse brinquedo. E se porventura ela cai no chão, rola e faz aquela birra, você pode mostrar uma outra coisa que você poderia trocar, inclusive já levar na bolsa de repente quando vai sair objetos do interesse da criança e a gente costuma ver alguns pais esperando, né, o show passar para depois ir embora. Mas é uma estratégia que pode ser utilizada, mas eu entendo que o ideal é a criança cair no choro, muda o foco, mostra outro objeto de interesse, pega no colo e já sai em direção ao que você foi fazer. Porque ela não pode, a gente não pode dar muito tempo, ficar ali valorizando aquele comportamento, né? Já continua a ação que você tinha se proposto a fazer e não dá muita atenção para aquele comportamento naquele momento. Em outra oportunidade, né, vai dizer que
não foi combinado, diz naquela hora e depois reforça. Mas se a gente já sabe que a birra acontece nessa fase, porque a criança ela tem ainda uma imaturidade emocional, ela tem um foco muito grande no interesse dela, ela tem essa característica egocêntrica, né, de olhar o mundo muito do ponto de vista dela. É esperado que o pai ou a mãe não se irrite tão facilmente com aquele comportamento, considerando que ela quer fazer aquilo para me irritar, ou porque ela quer fazer isso porque ela é mal educada. Não. Ela é o recurso que ela tem naquele momento, que ela entende que é o correto. Então é importante que o pai e a mãe repassem as regras, mesmo que ela não tenha total compreensão, e que seja valorizado também o comportamento de não ter birra. Numa situação que ela pediu alguma coisa, que ela não chorou, você falou não chorou, é o momento de você valorizar. Parabéns, é isso aí. Agora você falou do jeito certinho. Mas tentem mudar o foco, não valorizar mais muito aquele comportamento nervoso ou irritado, porque isso aumenta o conflito e gera mais um momento de desgaste na família que não é o que a gente quer, né? Não é o ideal. Um outro aspecto importante de uma outra fase do desenvolvimento que eu queria destacar é a idade de 5 a 9 anos, em torno de 5 a 9, 5 a 10. Eles saem dessa fase que a gente chama egocêntrica ou pré-operacional para uma fase mais operacional, e têm muita energia, né? Criança acima de 6 anos, 7 anos, eles têm muita energia e eles querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí é muito importante, a partir de 5 anos, a rotina é sempre importante, mas a partir de 5 anos ela é extremamente importante. É fundamental que a família tente implementar uma rotina na casa, ter horários mais ou menos definidos para as atividades, porque isso traz uma tranquilidade na criança de que ela tem uma previsibilidade que vai acontecer ao longo do dia. Ela não fica precisando perguntar o tempo todo o que vai fazer, o que não vai fazer. Isso ajuda muito a criança a desenvolver o autocontrole, uma percepção do tempo melhor, e ela já sabe o que vai acontecer. Então, se ela já sabe o que vai acontecer, ela não tem que ficar o tempo todo questionando o pai por que isso ou por que aquilo. Então, é importante, a partir dessa idade, que exista uma rotina e que a criança tenha algumas tarefas na casa. Se ela pode contribuir com algumas coisas, ela deve contribuir. Isso também ajuda a trabalhar essa noção de responsabilidade, a percepção da criança de que ela é útil, que ela é importante e ela é valorizada por isso. Isso também ajuda muito a reduzir os conflitos. Um outro ponto que eu queria destacar aqui, que eu vou explorar um pouquinho mais à frente, é que nessa fase do desenvolvimento, principalmente a partir de 5 anos, é fundamental que os valores da família estejam muito claros para os pais. Aquilo que é fundamental, o que você não abre mão. Então, se você tem uma rotina na casa e essa rotina ela é preenchida com situações, com vivências que promovem os valores da família, isso vai ajudar muito na redução de conflitos. Então, por exemplo, almoçar todos na mesa. Se isso é possível em algumas famílias, que todos sentem à mesa na hora do almoço, com a televisão desligada, se isso está na rotina e se isso é um valor para o pai, a criança já vai aceitar isso naturalmente, né? Então reduz o conflito. Agora, se ela assiste um dia usando o tablet, um dia ela usa o celular, um dia ela assiste televisão e a família não deixa claro que isso não é o ideal, e a família não faz um esforço para que isso não aconteça, a criança sozinha ela vai tentar fazer aquilo que preenche mais os interesses dela e que vai de encontro aos desejos naquele momento, né? E quem não quer ter o seu momento de prazer, de alegria, de brincar, de usar esses instrumentos? Então, mais dois exemplos. Para você, pai e mãe, é inaceitável briga entre irmãos? Né, que um bata no outro? Tem uma discussão, desentendimento, isso acontece. Mas a briga é inaceitável ou ela é aceitável? Porque se ela é inaceitável, você vai interferir na primeira vez que isso acontecer, vai repassar as regras e vai fazer um acordo
e dar uma consequência em relação àquilo, né? A esse fato, a esse comportamento. Agora, se um dia briga, o pai não fala nada, outro dia briga e fala, existe uma incoerência, uma inconsistência que não deixa claro para o filho qual é a atitude que o líder vai tomar. E o pai e mãe são líderes, eles têm que se posicionar de forma clara de acordo com os valores que eles têm. Um outro exemplo, é um valor da família não gritar com pessoas mais velhas? É valor o respeito à hierarquia, figuras de autoridade? Se é, o pai e a mãe têm que interferir, né, tem que buscar conversar, resolver um conflito gerado por esse motivo. Agora, se o filho grita com a avó, grita com o pai, grita com a professora, né, ou enfim, uma outra pessoa, isso é permitido, então esse conflito ele tende a se perpetuar. Então, muito cuidado. Vamos pensar assim: o que é valor para você? Cuidado com os valores, saber quais eles são, e aí você vai ter muito mais facilidade de atuar em cima dos conflitos a primeira vez que eles ocorrem, para que eles não ocorram de forma repetida, tá? Na idade de 10 a 12 anos, aí eles querem autonomia e independência, né? O grande, uma grande virada, vamos dizer assim, dessa idade. E aí eles querem alguns lugares que eles não iriam antes, querem ir sozinho, começam a questionar a hora de chegar. E aí, a primeira vez que o desafio é feito a um pai ou a mãe, de uma fala mais alta da criança ou uma regra que ele queira que mude naquele momento, o pai precisa interferir. Ele não pode deixar passar como sendo algo natural. Então, mais uma vez, quais são os valores? Né? Respeito e hierarquia é um valor? Agora, como a rotina é muito corrida e às vezes a gente está cansado, tem que resolver alguma coisa, a criança ela tem atitudes inadequadas que nós sabemos que elas são inadequadas, mas naquele momento a gente não interfere. E aí tem que ter um cuidado, porque isso pode reforçar que aquele comportamento continue em outros momentos e aí o conflito ele só vai sendo repetitivo. Então, vamos cuidar disso. E um outro aspecto é o seguinte: quais são os valores fundamentais? Então você vai atuar em comportamentos que esses valores fundamentais para você são importantes. Então existem situações no dia a dia, a linha é muito tênue, mas a gente tem que ter cuidado com o seguinte: se você já está atuando naquilo que é fundamental, nesses conflitos que podem ser maiores, mais importantes, talvez não seja interessante em alguns momentos chamar atenção por coisas pequenas que podem gerar conflitos inadequados naquele momento. Então, um exemplo: seu filho coloca a toalha todo dia no banheiro no lugar certo. Depois do banho, ele leva a toalha para o banheiro e te pendura, né, no lugarzinho correto. Aí um dia ele esqueceu a toalha em cima da cama. Será que precisa da gente brigar naquele dia? Tá vendo aí? A toalha está em cima da cama. E chamar atenção por isso? Será que naquele momento, naquele dia, não vale a pena você vai lá, pega, guarda, passou perto e lembra ele de que ele esqueceu? Então, cuidado com o jeito de falar, né? A gente pode chamar atenção com o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas de uma outra forma, né? Uma forma adequada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o jeito de falar. Sente o momento, né? Sente se é necessário realmente brigar, gritar. Não é a melhor forma de comunicar com os nossos filhos, né? Gritando e com agressividade. Então, repassando, só para a gente não esquecer esse aspecto. Alguns aspectos. Conhecer as etapas do desenvolvimento é muito importante e é muito importante que a gente conheça bem os valores de vida, aquilo que é fundamental para a gente. E aí, entra num outro ponto que é muito importante, que é a coerência.
Nós, como pais, como mães, precisamos mostrar para os nossos filhos coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Eles estão nos vendo, nos vigiando o tempo inteiro. Então, se você conhece as fases de desenvolvimento, se você tem valores claros e tem uma rotina na casa, fica também mais fácil de você mostrar coerência, de você mostrar para o seu filho que determinada atitude que foi errada naquele momento, ela não pode ser repetida em outro momento, porque você já tinha alertado ele sobre aquilo, né? Então, vamos ter muito cuidado com a coerência, né? Realmente, aquilo que a gente se propõe a fazer, a forma como a gente se propõe a educar, a gente manter, né, para a criança aquilo que foi colocado e de forma clara, tá? Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é que vocês tenham valores, como eu disse, né, os valores claros, mas que fiquem muito atentos ao estilo de educação de vocês em relação aos filhos. A gente chama de estilo parental. Existe um jeito melhor, vamos dizer assim, de educar um filho, né? Existe um estilo que as crianças desenvolvem com uma autoestima melhor, mais tranquilos, mais alegres, menos agressivos. Então, se a gente utiliza um estilo de educação, um jeito de ensinar o nosso filho, um jeito melhor, se existe um jeito melhor, é bom que a gente conheça esse jeito. Eu vou falar quais são os estilos parentais que existem, os mais comuns, os 4 estilos que foram já identificados na literatura. E agora tem um lado que é um pouquinho triste pra gente, assim, que vive no Brasil, que é a necessidade da gente realmente aumentar o estilo, que é o melhor estilo, que é o estilo participativo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Por quê? Existe uma pesquisadora, um grupo de pesquisadores da Federal do Paraná fez uma pesquisa no Brasil e identificou que 45% dos brasileiros utilizam o melhor estilo de educação em relação aos filhos. Ou seja, 55% dos pais ainda utilizam um estilo de educação que pode contribuir para atitudes agressivas do próprio filho ou um manejo não tão adequado das regras no ambiente da casa. Quais são os estilos de educação que existem? Primeiro é o estilo autoritário. É aquele estilo em que o pai ele dá muito limite e pouco afeto, né? Ele tem muita regra, ele cobra muito e ele não oferece amor e carinho na proporção da cobrança que ele dá, né? E muitas vezes não tem coerência naquilo que ele diz. E aí, o que acontece? Normalmente, crianças, filhas de pais autoritários, que seguem esse estilo autoritário, elas tendem a ser mais submissas, elas têm habilidades sociais mais pobres e muitas vezes baixa autoestima e ansiedade. Então, é um estilo que gera um ambiente na casa mais triste, né? Um ambiente de coerção, não é aquele ambiente equilibrado, saudável, feliz, como a gente colocou lá no início. Então vamos cuidar, né, de tentar não utilizar esse estilo autoritário. Existe um estilo melhor. Outros pais tendem a utilizar um estilo de educação que é o estilo permissivo. Dão pouco limite e muito afeto. Né? Aquele pai que, ô meu querido, filhinho do papai, abraça e beija, e aí o filho pede alguma coisa, pode, aí às vezes a criança bate num coleguinha do parquinho e acha que não foi nada, e enfim, a criança pula em cima do sofá na casa do vizinho e tudo bem, come biscoito recheado em cima do sofá novo da casa do vizinho e tudo bem, e aí é uma criança que normalmente, durante o desenvolvimento, ela vai ter baixa tolerância à frustração. Não foi trabalhado com ela
escutar o não pode, e aí elas tendem a ficar mais nervosas e irritadas quando elas não alcançam algo que elas gostariam, né? Então é um estilo que não é considerado um bom estilo para o desenvolvimento dos filhos e que pode gerar um conflito maior dentro da casa. Existe um estilo também que não é nada adequado, é até o pior de todos, é o negligente. É quando existe pouco limite e pouco afeto, né? Aquela criança que às vezes tem até o alimento, mas os pais são omissos em relação a dar um abraço, a beijar, a falar eu te amo, e elas podem fazer o que elas querem, têm autonomia às vezes até demais antes dessa fase de 12 anos, e aí elas têm pouco limite e pouco afeto. E são crianças que tendem a ter comportamentos antissociais, né? Comportamentos inadequados em relação à idade. Então, vamos pensar aí, infelizmente, em torno de 55% dos brasileiros estão seguindo esse estilo de educação. E aí a gente precisa pensar nisso, de que nós, pais, os pais de forma geral, precisam desenvolver o estilo participativo, que é muito limite e muito afeto. Então existe uma alta exigência, mas também uma alta responsividade. Existem regras, às vezes até muitas regras, mas uma explicação do motivo das regras, um afeto demonstrado quando a criança ela segue as regras, o pai beija, o pai fala eu te amo, o pai está presente nos momentos que são difíceis para ela, nos momentos alegres, mas são crianças que se sentem mais valorizadas, elas têm uma autoestima maior, um sentido de autoeficácia também maior. Então é o estilo que é o ideal, é o melhor. Porque muitos pais perguntam assim, eu fico pensando que às vezes eu amo demais, né? Eu comento, eu amo demais, eu estou demonstrando amor demais. Não tem problema, pode demonstrar todo o amor, pode sentir todo o amor, mas tem que vir acompanhado de limite, de regras, e que essas regras sejam acompanhadas dentro de uma rotina, dentro de valores claros e de um ambiente com muita coerência, né? E no final de tudo, quanto mais segurança os pais passarem para os filhos, é melhor, né? O pai deve tentar passar clareza, né? Que aquilo que ele está falando, né? Ou está dizendo no momento de correção tem um motivo e que é para o bem do filho. E isso tudo vai ajudar com que a criança ela cresça confiante, equilibrada, feliz, satisfeita, e é o que a gente quer, né? É um ambiente agradável, feliz, com os nossos filhos e com a nossa família. Eu vou agora olhar aqui algumas perguntinhas, né, alguns comentários, e que eu vou tentar aqui responder para vocês. Uma pessoa está colocando que o filho dela é hiperativo, né, e que muitas vezes a birra em casa é em função do celular. Então, como eu tinha falado, a birra ela é esperada até a idade de 4 anos. Né? E aí uma criança de 2 a 4 anos, será que ela tem autonomia para decidir o horário de utilizar esse aparelho? Né? Que na verdade ele não pode ser muito utilizado nessa faixa etária. De qualquer forma, em relação à utilização do celular, de tablet ou de outros equipamentos, videogames, o ideal é que a utilização desses equipamentos estejam dentro de uma rotina, né? Qual é o horário na família que é possível utilizar aqueles instrumentos, né? Esses equipamentos. Isso está claro? Isso já foi definido, colocado, conversado, estabelecido na família? Então, a primeira coisa, a mãe e o pai têm que definir o horário que pode e o que não pode. Naquele horário não pode. Né? Cadê a autoridade, a segurança que a mãe e o pai precisam passar para os filhos? Então, isso é em qualquer idade. Se a criança sabe que tem um horário e que acabou o horário, ela vai poder fazer uma outra coisa também legal, não, isso diminui muito a probabilidade das birras. Né? Então,
terminou o horário de utilizar o telefone, o tablet, então agora vamos montar um Lego? Vamos brincar de jogo de tabuleiro? Ou vamos dar uma voltinha na pracinha? Vamos assistir junto o episódio tal? Vamos montar um sanduichinho junto? O que na rotina da casa você pode fazer para substituir de uma forma interessante? E aí, isso às vezes dá um trabalhinho mesmo, dá um trabalhinho para nós, pais e mães, mas isso é necessário, né? A gente decidiu ser pai e mãe, a gente pode e precisa também mexer na nossa rotina para que a nossa rotina se encaixe nas necessidades dos nossos filhos, né? Mais uma perguntinha aqui. Tenho um filho de 5 anos e tenho dificuldade em trabalhar a disciplina com ele. Percebo que ele está se opondo às obrigações e ordens. É natural dessa fase? Em todas as fases do desenvolvimento, a criança ela pode ser questionadora, porque tem uma questão também de personalidade, que a gente tem que ter um cuidado. Algumas crianças não são muito questionadoras em qualquer fase do desenvolvimento, outras já são mais questionadoras ou mais desafiadoras em qualquer fase. Então a gente tem que pensar que isso pode sim acontecer com 5 anos, mas é importante que o pai fique atento à frequência e à intensidade dessa insistência. Se é uma insistência tranquila, razoável, um dia você conversou, outro dia você conversou, resolveu, tudo bem. Agora, se não, aí tem que ter uma análise mais cuidadosa. Mas a gente diminui muito a frequência desses problemas comportamentais, de birras, de insistência, quando a gente segue essa receitinha, vamos dizer assim, de coerência em relação aos valores, uma rotina clara e a família seguindo essa rotina e explicando por que ela foi estabelecida, né? Então a criança ela se adequa, se adapta muito bem à rotina, a combinados, quando eles são feitos previamente e quando ele percebe que o pai e a mãe têm legitimidade, né, para isso, né? E essa relação de confiança ela é desenvolvida na medida que os filhos têm a segurança em relação aos pais. Bom, a gente tem mais algumas perguntinhas, mas agora a gente vai precisar encerrar. Mas eu vou fazer o registro dessas perguntinhas e numa próxima live a gente responde, volta no tema, volta no assunto e coloca essas questões novamente, né, em evidência e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né, que tiraram um tempinho hoje para aprender mais um pouquinho sobre relacionamento, né, de pais e filhos e que desejo muito boa noite a vocês, sucesso nos desafios diários e que vocês tenham o melhor relacionamento possível, né, com os seus filhos, né, que tenham um melhor relacionamento, que seja saudável, feliz, alegre e que eles se desenvolvam bem, tá bom? Um abraço, boa noite e a gente se vê em breve.